Olá, meus queridos. Trazendo a mensagem, está no livro de Salmo, capítulo 2. Aleluias. Esse capítulo, ele fala sobre a rebelião das pessoas. Rebelião dos gentios, dos homens maus. E a vitória de Deus, a vitória do Messias. Eu vou iniciar a leitura. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Meus queridos, esse capítulo 2, se a gente analisar esse versículo que eu li, versículo 2, nós estamos vivendo isso nos dias atuais. Pleno julho de 2020, estamos vivendo isso. Aqui o Senhor diz, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: quem são esses reis da terra? Esses reis da terra são esses bilionários hoje. Esses bilionários que pegam a riqueza deles e estão investindo no comunismo. Estão investindo na linha onde aprisiona as pessoas, onde domina as pessoas, escraviza as pessoas. Deus não gosta que a gente domine sobre o nosso próximo. Deus fala isso na palavra dele. Deus pode abençoar e ajudar com que o filho dele, aquele que anda na presença dele, domine sobre o mal, sobre o inimigo. Mas nunca Deus permite que o inimigo venha dominar o pequenino do Senhor, o necessitado do Senhor aqui na terra. Deus não gosta que as pessoas dominam uns aos outros. E aqui no capítulo 2, o salmista fala que os reis da terra se levantam e os príncipes se juntam para quê? Para tramar laços, falcatruas contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o ungido do Senhor. O ungido do Senhor somos todos nós que vivemos na presença do Senhor. Todos nós que tememos a Deus somos escolhidos de Deus. Somos particulares do Senhor. Amém? Então aqui já fala sobre isso. E eles dizem assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Mas aquele que está no céu, meu querido, que é Deus, ele olha para o ímpio que está fazendo isso, para o tirano, para o comunista, para o bilionário comunista, porque aí tem muitos, aqueles Soros. O dono da Microsoft também é outro. Esses líderes da nova era são bilionários, investem o dinheiro deles no comunismo para escravizar a população da terra. Eles querem fazer isso, mas eles não vão conseguir, meu querido, porque Deus não apoia a injustiça. E nada acontece sem a permissão do Senhor.
Se nós procurarmos viver com a vida na presença de Deus, Deus não vai deixar isso acontecer na nossa nação. Portanto, vamos continuar orando. Portanto, vamos continuar clamando ao Senhor o socorro de Deus na nossa nação, na nossa vida. Amém? Temos obrigação de clamar ao Senhor por misericórdia. Por que que eles querem tirar a palavra de Deus de nós? Porque eles querem, tá entendendo? Eles tramam as escondidas contra Deus, pensando que Deus não está vendo. E Deus está vendo sim, porque Deus vê tudo. São homens maus, homens que não temem a Deus. Eles nem acreditam em Deus, nem acreditam na existência de Deus. Porque eles aprontam e ficam aparentemente impunes, mas eles não ficam impunes. Deus está vendo todo o mal que eles estão tentando contra a terra. Deus está vendo todo o mal que eles estão tramando contra Deus, contra a palavra de Deus. Meus queridos, eles não vão prevalecer. O mal não prevalece ao bem, nunca. Nunca. Guarde essa palavra no seu coração. Então eles tramam, dizem coisas às escondidas em reuniões, e o Senhor olha para eles e ri deles. O Senhor zomba deles. O Senhor está zombando do Lula, da Dilma. O Senhor está zombando dos comunistas do Brasil. Está zombando dos comunistas que estão aí por aí afora na terra. O Senhor está zombando do comunista, tá entendendo, da China, dos líderes do comunismo. Por quê? Porque o Senhor ri e zomba desses homens. Porque esses homens não temem a Deus, acham que podem mais do que Deus. Ninguém tem mais poder do que Deus, meu querido. A terra não surgiu de uma explosão, como alguns cientistas dizem. Não, ela foi criada, elaborada, é projeto de Deus. Deus olhou e colocou tudo em ordem na terra. Ele viu a terra no Gênesis capítulo 1, ela estava sem forma e vazia. E ele fez e colocou vida, colocou em ordem a terra. E o mal está querendo dominar, mas não consegue. Porque Deus é maior a tudo isso, meu querido e minha querida. Amém? Então, continuando no versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Enquanto esses zombam, eles maquinam contra o mal, contra Deus, contra a obra de Deus aqui na terra, contra a palavra de Deus, contra os ungidos do Senhor na terra. Enquanto eles estão tramando, maquinando, Deus olha para eles, ri e zomba. Deus, está entendendo? Na ira, Deus vai se irar contra eles e Deus vai fazê-los se confundirem. Deus vai trazer confusão aos inimigos do povo de Deus na terra. Deus vai trazer confusão aos nossos adversários. Amém? E ele diz no versículo 6: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Glória a Deus. Amém. Pede, meu querido, pede o que quiser ao Senhor, que no tempo certo de Deus, Deus vai te atender ao teu pedido. Deus diz: tu esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor. Aqui no versículo 10,
o Senhor dá um conselho para esses reis do versículo 2, que estão se achando o tal, que estão se achando o rei da cocada. São bilionários, são podres de ricos, acham que nunca vão perder a sua riqueza, que nunca vão empobrecer. É isso que eles acham. Então, no versículo 10, o Senhor diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Nós temos que servir a Deus com temor, com amor. E temos que se alegrar na presença do Senhor com tremor. Deus é o nosso Pai, mas nós devemos ter amor e respeito a Ele. E temos que tremer cada palavra que a gente falar dele para as pessoas. Não falar aquilo que Deus não confirma no nosso coração. Eu não posso ensinar aquilo que o Senhor não confirma no meu coração. Eu tenho que ensinar a palavra do Senhor baseado naquilo que eu creio, naquilo que o Senhor coloca no meu coração, na medida da fé que Ele me dá. Amém? Então o Senhor mandou um conselho, Ele dá um conselho para esses reis rebeldes. E no versículo 12, Ele diz: beijai o filho para que, se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar sua ira, bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Todos os que confiam em Deus são bem-aventurados, meu querido. Guarda no teu coração esse povo que está aí agora, desejando o mal da nossa nação, tramando. Esses políticos da nova era, esses políticos do comunismo, eles não vão prevalecer, meu querido. Eles não vão prevalecer. Se você procurar ter uma vida de oração, uma vida que agrade ao Senhor, o Senhor pode até fazer com que você veja a queda dos ímpios. Se você duvidar, tá entendendo, que isso acontece, não duvide. Não duvide. Muitas vezes que eu disse para o Senhor: Senhor, parece que não tem justiça. Tanta gente do mal faz maldade e nunca parece que essas pessoas pagam. Nunca parece que essas pessoas pagam pelos crimes que elas fazem. Sabe o que o Senhor sempre me traz à mente? Saddam Hussein. Ele era um comunista, um ditador, e ele fez muito mal à nação dele, que ele era ditador. Quando chegou o dia dele cair, ele foi encontrado num buraco, escondido com muito dinheiro dele. Escondido dentro de um buraco, ele foi encontrado. Ele foi tirado deste buraco, ele foi preso e ele foi condenado na própria lei do país dele, que um dia ele estabeleceu. Ele morreu enforcado. Meus queridos, é muito sério a semente que nós plantamos. É muito sério. Às vezes eu quero tacar um pau num político safado aí, quando a gente lê alguma coisa aí na internet. Às vezes eu me seguro. Eu não falo porque a gente presta conta de tudo que a gente fala para o Senhor. Mas se eu chamar um político corrupto e ele for corrupto de verdade, não vai ter problema diante de Deus, eu e ele. Porque Deus vai olhar e vai ver que eu falei a verdade, que ele realmente é um bandido, um corrupto, um safado, para aquele tipo de pessoa. Mas se eu falar mal de uma pessoa
que eu levantei um falso, se não for verdade o que eu disse, eu vou prestar conta com Deus. Você sabia disso? É muito sério as palavras que saem da nossa boca. Porque nós vamos prestar conta. Amém? Um outro dia, meu querido, me veio uma coisa tão forte no meu coração, e agora está vindo ao meu coração isso. Teve um pastor que há uns 3 poucos anos atrás, ele foi acusado pela mulher dele, que ele tinha abusado do filhinho dela, a ex-mulher dele, no caso. E esse pastor ficou 3 anos na prisão. Então, eu sempre acreditei nesse pastor, desde o início, porque eu já acompanhava ela antes de casar com ele, antes de toda essa situação. E uma coisa no meu coração, eu já não acreditava e confiava naquela pessoa. Aí começou a acontecer essas coisas, aí eu em oração, sempre pedi perdão ao Senhor por isso, porque eu não confiava naquela pessoa, porque eu não tinha paz no meu coração. Tanta gente, sabe, estava iludido por ela, e eu como uma mulher de oração, mulher de Deus, aquilo eu não engoli aquilo, e eu disse: Senhor, me perdoa se sou eu, se eu estou pecando contra essa pessoa. Eu sempre vigiei muito sobre isso. E eu orava ao Senhor sobre isso. Mas, no entanto, a paz no meu coração não vinha, como até hoje não vem, em relação a essa pessoa. E esse pastor teve uma outra pessoa que hoje está preso. E essa pessoa teve um entendimento que esse pastor era culpado. E ela falou bem claro isso lá no canal dele, no YouTube. Deixou muito claro isso. E você acredita que quando foi essa semana, esses dias, essa pessoa que falou mal, que acredita que o pastor fez aquilo de verdade e que assumiu e que disse algumas coisas ruins assim referente a isso contra o pastor, essa pessoa foi presa. E foi presa de uma forma também que não merecia, entende? Justa, pronto, é a palavra correta. E quando foi esses dias, já há alguns dias que essa pessoa está presa, meu coração veio naquele momento aquilo, meu Deus, naquela hora me veio assim, meu Deus, esse homem está pagando a língua dele. Ele está pagando por uma acusação que ele fez ao pastor, achando que o pastor tinha feito aquilo mesmo, que não sei o que. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele está pagando, ele está colhendo por ele ter acreditado e ter falado mal do pastor. E eu disse: Senhor, que ele caia a ficha dele em si para se arrepender. Que ele só está passando por isso porque ele teve que colher o que ele plantou. Porque, meu querido, se esse pastor é mesmo um homem de Deus, é uma mentira que a mulher inventou contra ele, quem tiver falado mal dele, se não se arrepender, vai pagar o preço, entende? É assim que funciona. Não porque ele é pastor, mas por causa da acusação. E se ele não for de verdade culpado daquela acusação, Deus fica do lado do justo, entende? É por isso o que eu estou querendo te passar é a importância da gente guardar o nosso falar, da gente não acusar sem saber, não acusar sem ter visto, sem ter prova, fundamento de verdade. A gente não pode dizer uma coisa que é verdade baseada numa pessoa mentirosa, numa pessoa, sabe, a gente tem que no mínimo orar: Senhor, me mostra quem é essa pessoa. Eu particularmente, meu coração não confia nessa pessoa que acusou o pastor.
Mas teve pessoas que ficou do lado dela porque confiou nela e já passou a acusar também o pastor, achando que realmente ele era um pedófilo. Tá entendendo? E eu acredito que aquele homem ele foi de forma injusta preso durante 3 anos. É tanto que a justiça absolveu ele. Depois de 3 anos ele foi solto. Tá entendendo? Meus queridos, é muito sério nós falar. É muito sério. Nós pensar já é sério. Imagina nós falar. Nós temos que apresentar ao Senhor e pedir perdão. Tá entendendo? Temos que vigiar o nosso falar. Aqui os ímpios, os reis do mal, eles tramavam as escondidas contra Deus e contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor. Mas eles não venceram, eles não vão vencer, o mal nunca vai vencer. Porque tudo está no controle de Deus. A Bíblia Sagrada diz que a última palavra é de Deus, não é do homem. O homem pode tramar as escondidas contra a tua vida, mas a última palavra dele não é dele na tua vida, é de Deus. A última palavra na tua vida é de Deus. Amém? Não tema as más palavras que vêm dos teus inimigos. Não temas as afrontas que vêm dos seus inimigos. Amém? Que o Senhor continue falando contigo. Medita nessa palavra. Amém? Que o Senhor abençoe, te guarde, abençoe tua casa e a tua família, meu querido. Supra as tuas necessidades e enche os teus celeiros de mantimento, coloque fartura a tua mesa. Amém? Fica na paz e até a próxima, se Deus quiser. Amém?